Então, iniciamos hoje o nosso segundo bimestre, tá? Então, vamos dar início hoje às atividades, às aulas relativas ao segundo bimestre, seguindo, então, o nosso conteúdo programático dentro do plano de ensino, tá? Então, nesse primeiro bimestre, nós vimos ali toda a parte de introdução, toda a parte de desenvolvimento, sujeito ativo, passivo, quem era o fisco, capacidade de competência tributária, entramos em limitações ao poder de tributar, vimos então os princípios, toda essa parte principiológica do direito tributário, entramos em imunidades, diferenciamos imunidades de isenções, vimos falsas isenções, vimos as situações que se aplicam às imunidades e vimos as imunidades específicas do artigo 150 da Constituição, que são as imunidades de impostos. Então, na imunidade de música, que foi a nossa última atividade, nossa última aula, nós fechamos o conteúdo do primeiro bimestre, tá? Vamos fazer aí um Google Meet para discutirmos, falarmos um pouco acerca dessa matéria do primeiro bimestre na aula de hoje à noite, ok? E tirarmos algumas dúvidas aí da turma em geral. E a partir de hoje damos início ao nosso conteúdo do segundo bimestre. O que vamos ver então no segundo bimestre? No segundo bimestre, como explanado lá no primeiro dia de aula, nós vamos entrar nos tributos em espécie, tá? Então, esses tributos em espécie são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais. Dentro dessa constituição de tributos é que nós vamos, então, estudar as espécies tributárias nesse nosso segundo bimestre e aí temos a nossa primeira aula de hoje já nessa linha, tá? Nessa ideia, esse segundo bimestre, ele vai ser, então, regido pelo estudo das espécies tributárias, pelo estudo dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, dos empréstimos compulsórios e das contribuições gerais, ok? Deixa eu dar uma tela cheia aqui para nós, ocultar o modo apresentador, certo? E vamos, então, dar início aí a esse nosso ponto. Então, olha só, pessoal, vamos iniciar nas espécies tributárias pela constituição do tributo, pela análise do que é tributo. Nós vimos nas aulas passadas que tributo ele tem uma definição pelo artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, efetuada mediante atividade plenamente vinculada do fisco. Isso aí numa síntese geral do que seria, então, para nós os tributos. Então, nós vimos também que tributo é gênero, do qual nós vamos estudar as espécies tributárias. Então, eu tenho o gênero tributo e dentro do gênero eu tenho as espécies tributárias. As minhas espécies são quais? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições gerais. Isso forma para mim o meu conjunto das minhas espécies tributárias. Isso forma para mim o meu conjunto de tributos. Por isso que não é correto falarmos que nós pagamos só impostos. Nós pagamos tributos, porque nós pagamos contribuição de melhoria, nós pagamos taxa de lixo, taxa de esgoto, contribuição de iluminação pública. Nós pagamos uma gama de tributos, não exclusivamente impostos, ok? Dentro dessa perspectiva, nós temos aí 3 teorias. Uma teoria chamada bipartida, que é uma teoria pouco utilizada, que diz que tudo, na verdade, se divide em impostos e taxas. Temos uma teoria tripartida, que é a teoria do CTN. Então, lá no CTN, no artigo 5º do CTN, nós temos a previsão de 3 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Essas 3 espécies tributárias descritas no CTN formam uma teoria tripartida. Essa teoria tripartida, quando da Constituição de 88, então percebam que o CTN é de 66 e a Constituição é de 88, nós tivemos a inclusão de 2 novas espécies tributárias. Essas 2 novas espécies tributárias são, então, o artigo 148 com o empréstimo compulsório e o artigo 149
com as contribuições gerais. Então, nós tínhamos uma teoria de 3 espécies que foram acrescidas, recepcionadas pela Constituição, essas 3, e acrescidas de mais 2. Então, nós passamos a ter impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições gerais. Então, cuidem que em concurso, exame da ordem e provas afins, muitas vezes nós temos a pergunta assim: quais são as espécies tributárias previstas no CTN? São 3: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Por quê? Porque o nosso CTN ele não foi revogado, muito pelo contrário, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, ok? Nessa linha, então, pessoal, nós seguimos com a nossa primeira espécie tributária que nós vamos estudar na aula de hoje, que são os impostos, tá? Os impostos, eles representam um dos maiores tributos, um tributo muito arrecadatório e é aquele mais conhecido. Então, usualmente, todo mundo fala assim: eu pago impostos, mas como já falamos, não pagamos só, pagamos também, mas não pagamos só, tá? O imposto, ele é definido no artigo 16 do CTN, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Imposto é um tributo cuja obrigação tem por um fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Percebam então aqui que eu não tenho qualquer atividade estatal na definição do imposto. O que eu tenho na definição do imposto? O que eu tenho para surgir um imposto? Eu tenho um fato gerador. Então, eu tenho o contribuinte fazendo o fato gerador. Então, quando tem o nascimento do imposto? Quando eu tenho um imposto, prof? Eu tenho um imposto quando você, quando eu, faz o fato gerador. Então, nós fazemos o fato gerador descrito na hipótese de incidência, que é a norma, e assim nasce para nós a obrigação tributária de pagar esse imposto. Por exemplo, eu tenho na hipótese de incidência, na lei, toda pessoa que possui veículo automotor deve pagar IPVA. Eu adquiro um veículo automotor. O que a Flávia tem que fazer? Pagar IPVA. Por quê? Porque eu fiz o fato gerador. O que o Estado fez por mim? Nada. O que eu preciso do Estado? Nada. Certo? Então, o nascimento do imposto, ele é ligado simplesmente a uma conduta humana de se fazer o fato gerador descrito na norma. Perfeito? E esse imposto, ele não é vinculado a uma atividade estatal. O que é, então, uma vinculação a uma atividade estatal? É quando eu preciso que o Estado faça alguma coisa por mim. Quando o Estado, para que ele possa cobrar esse tributo, ele tenha que fazer alguma coisa por mim. No caso específico, ele não precisa fazer nada, certo? Ele não tem a obrigação de fazer alguma coisa para que esse tributo, enquanto imposto, seja pago. O que precisa ser feito? O fato gerador pelo contribuinte. Então, o pagamento do imposto, ele independe da realização de qualquer atividade estatal. Ele independe da prestação de um serviço público do Estado. Ele independe de qualquer ato estatal. Ele é a forma mais simples, mais clara de recolher dinheiro, de levar dinheiro aos cofres públicos, que é a função do direito tributário. Mas eu terei, então, tributos que são vinculados? Sim, teremos tributos que são vinculados. Exemplo, que nós vamos trabalhar na próxima aula, as taxas. As taxas são tributos vinculados. Vinculados a quê? Vinculados a uma prestação estatal. Para o pagamento de uma taxa de lixo, por exemplo, eu preciso do serviço de recolha de lixo. Para o pagamento de uma taxa de esgoto, eu preciso do serviço de esgoto. Para o pagamento do IPTU, eu preciso de nada. Preciso ter a casa. Para o pagamento do IPVA, eu preciso de nada. Preciso ter o carro. Então, vejam que a palavra do não vinculado é possuir, é fazer o fato gerador, sem nenhuma interferência estatal. Já no vinculado, essa arrecadação, ela só vai ocorrer se o Estado der a contrapartida, se o Estado fizer alguma coisa. Por isso que eu falo que eu tenho tributos vinculados a uma atividade estatal, como é o caso da taxa, como é o caso das contribuições de melhoria,
E eu tenho tributos não vinculados a uma atividade estatal, como o X aqui, onde eu não tenho o Estado fazendo nada por mim. No vinculado, eu tenho prestação de um serviço público específico, divisível, efetivo ou potencial. Eu tenho uma obra pública somada a uma valorização imobiliária. Eu tenho alguma coisa feita pelo Estado. Então, o meu pagamento se vincula ao Estado para que ele possa, então, arrecadar e exigir o pagamento dessa espécie tributária. No imposto, eu não tenho essa vinculação. O Estado não precisa fazer nada pelo contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte paga se ele tiver feito o fato gerador. É uma relação mais seca, mais reta, ok? Outra situação que nós temos é a não afetação de receita a esses impostos. O que é essa não afetação de receita? Então, vejam bem, eu tenho... aqui vamos pegar esse nosso exemplo que está na lâmina. Eu tenho o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O IPVA é um imposto, então, pela propriedade de um veículo automotor. E várias vezes nós encontramos nas redes sociais, em comentários de rodas aí de amigos, a errônea interpretação, como se dá a leitura desse slide, nessa charge, de que o valor recolhido pelo IPVA serviria para consertar os buracos das estradas de rodagem ou das estradas em geral. Então, vocês percebam na charge, deposite aqui o seu IPVA, como se houvesse uma relação entre o pagamento do IPVA com a construção ou com a realização dessa estrada de rodagem. Como se tivesse, então, uma relação com a construção ou a reforma dessa estrada de rodagem com o pagamento do IPVA. E não há nenhuma relação. O IPVA, como toda a arrecadação tributária, enquanto pagamento de imposto, não é vinculado a nenhuma obra específica, a nenhum orçamento específico, certo? A receita dos impostos, elas vão pagar, elas vão custear despesas gerais, o que nós chamamos de despesas universais. Saúde, educação, segurança, limpeza, chafariz, reforma, N coisas. Eles servem para a gestão do município, do estado e da União. Eles não têm um direcionamento, eu não tenho uma receita específica que deve ser feita, que deve ser paga com o recolhimento desses impostos. Então, nós falamos que a receita dos impostos não são vinculadas. Ou falamos que não há afetação de receita nos impostos. O que isso quer dizer, prof? Isso quer dizer que o dinheiro arrecadado pelos impostos, o gestor faz o que quer com o dinheiro, certo? Levando sempre em conta lei de má gestão do dinheiro público, orçamento, Tribunal de Contas, a lei de improbidade, todo o regramento administrativo, o gestor, ele coloca o dinheiro dos impostos onde ele bem entender. Lembra que nós falamos nas aulas passadas que nós temos o cofrão e o cofrinho? O cofrão é o ingresso limpo dentro do orçamento e os cofrinhos são os ingressos direcionados. O imposto entra no cofrão. O imposto, ele é de uma arrecadação livre, tá tudo ali dentro, perfeito? Já o cofrinho não. O cofrinho, ele é destinado a uma rúbrica específica, a um pagamento específico. Então, esse cofrinho, ele tem vinculação da sua receita. Exemplo da contribuição de melhoria. Na contribuição de melhoria, eu tenho uma espécie tributária que ela é instituída em virtude de uma obra pública somada a uma valorização imobiliária. E cada centavo da arrecadação dessa contribuição de melhoria, cofrinho, deve ser investida nesta obra pública. Deve servir para suprir os gastos desta obra pública. Percebam, então, que eu tenho uma vinculação desta receita. Outro exemplo, contribuição social previdenciária. Todo o dinheiro pago a título de contribuição social previdenciária deve ir para previdência, cofrinho, certo? Então, temos cofrão, quando eu não tenho vinculação dessa receita, eu não tenho afetação
dessa receita, e cofrinho, quando eu tenho vinculação dessa receita, quando eu tenho afetação dessa receita. Perfeito? Nessa linha só aqui para deixar o artigo para vocês, o artigo 167, tá? No seu inciso 4º, ele vem e dispõe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa é vedada. Então, eu não posso fazer a vinculação das receitas dos impostos. O que é vincular? É eu direcionar, obrigar o gestor a gastar o dinheiro desses impostos em determinada coisa específica, tá? Agora, pessoal, uma coisa oportuna é que vinculação de receita dos impostos é diferente de repartição de receita, tá? Eu coloquei entre parênteses exceções, porque eu não entendo bem como uma exceção, tá? Eu entendo como uma outra coisa, mas a afetação dos impostos, a vinculação dos impostos, ela não pode se confundir na repartição dos impostos. Lá no artigo 198 da Constituição Federal, ela determina que os impostos, eles serão repartidos entre os entes tributantes. Exemplo do IPVA, exemplo do IPTU, exemplo do ITR, exemplo de impostos aí que nós temos determinada repartição, que formam o fundo, o FPM, o fundo estadual, compõem aí a organização financeira dos estados, da União, do Distrito Federal e dos municípios, tá? Eu terei, então, destinação dos recursos que são obrigatoriamente para a saúde, artigo 202 da Constituição Federal, e eu terei disposições específicas no artigo 165 da Constituição Federal, quanto a operações de crédito, a garantias e pagamentos de débitos relacionados à União. Percebam que isso aqui são exceções quanto à possibilidade de repartir a arrecadação dos impostos. Não vincular, repartir, ok? Porque a partir do momento que eu dou a fatia do bolo para o município, do IPVA, por exemplo, o município vai investir aonde ele bem quiser esse valor do IPVA. É uma diferença entre repartição com vinculação, certo? Então, vimos lá o que são impostos. Vimos que esses meus impostos são tributos não vinculados a uma prestação estatal. Vimos que esses impostos não têm afetação de receita, não tem sua receita vinculada a uma despesa ou um gasto específico, ok? Aí, como vem, da onde vem o nascimento desses impostos? Vimos lá nas aulas passadas a competência tributária. Vamos rever um pouquinho aqui. Então, competência tributária é o poder que nós temos de instituir, arrecadar e fiscalizar tributos. Voltando, então, para a nossa aula específica, instituir, arrecadar e fiscalizar impostos. Então, quem pode instituir impostos? Eu tenho, então, um rol de competências que estão descritos lá no artigo 153, 154, 155 e 156 da Constituição Federal. Eu tenho lá, então, a competência federal, estadual e municipal e, juntamente, o Distrito Federal aí na estadual e na municipal, certo? E o que é essa competência? Nós vimos já, então, na aula de competência, que a Constituição Federal, ela me outorga, certo? Ela me possibilita, ela me autoriza a instituir, no nosso caso específico, impostos, por meio de competência. Então, tem lá no artigo 153, por exemplo, compete à União instituir imposto de renda. Compete a quem, pessoal? Compete à União. Pode o município instituir? Claro que não. Compete à União. Compete aos estados instituir imposto sobre IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores. Ok. Pode, então, a União instituir? Não, não pode a União instituir. Quem pode instituir? Somente, então, os estados. Eu tenho uma competência pré-determinada dentro da Constituição, certo? Então,
Continuando com o nome dos impostos, temos lá o ICMS, um grande imposto também, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações. O IPVA, o IPTU e o ITBI, que nós chamamos de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e olha que imensidão é o nome dele. Imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Um nomaço, tá? Então percebam a diferença entre como chamamos os impostos e como realmente eles se chamam, ok? E como se classificam esses impostos. Então vejam lá. Agora nós vamos trabalhar essa classificação dos impostos. Os nossos impostos começam em impostos diretos e indiretos. Já trabalhamos impostos diretos e indiretos dentro das imunidades, onde nós percebemos que não há imunidade nos tributos indiretos. Agora puxamos nas imunidades específicas do artigo 150, que não há imunidade de impostos indiretos. E vamos fazer então essa diferenciação. O imposto direto é aquele imposto que diretamente eu faço o fato gerador. Então, eu, Flávia, adquirir um veículo automotor, eu sou, então, sujeito do pagamento do IPVA. Eu faço o fato gerador, o fato imponível. Ele não repercute, ele não pinga. Eu fiz, ele é meu. Já no imposto indireto, eu tenho o ônus, eu tenho a obrigatoriedade do pagamento de um tributo, no caso de um imposto, que terceira pessoa fez o fato gerador. Então, nós chamamos que são impostos que eles repercutem, eles pingam para o outro. Então, quem vai pagar o imposto indireto não é a pessoa que fez o fato gerador, é outra pessoa. A exemplo disso, temos o ICMS e temos o IPI, onde nós temos a repercussão tributária, onde nós temos a passagem dessa obrigação do pagamento do imposto para a pessoa diferente daquela que fez o fato gerador. Um exemplo é a luz, o ICMS na conta de luz, não entrando aqui na discussão da legalidade ou ilegalidade que está ainda em recurso repetitivo, mas na questão de que nós temos o ICMS, nós contribuintes, de luz da Copel. Então nós consumidores, perfeito, nós consumidores, não contribuintes, consumidores da Copel, pagamos o ICMS pela circulação da mercadoria que a Copel vende. Quem deve pagar o ICMS pela luz? A Copel. Aí essa é a tese da restituição do ICMS na conta de luz. Quem faz o fato gerador pela venda da luz, da energia elétrica, é a Copel. Quem deveria pagar o ICMS é a Copel. E a Copel repassa, mediante uma legislação para isso, essa obrigação tributária para nós. Tá? Então, aí eu tenho o imposto indireto e o imposto direto. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, para que vocês entrem em casa e deem uma olhadinha nessa questão do impostômetro, tá? Ele é bem interessante pelo seguinte, percebam aqui que nós temos em tempo real a quantidade de impostos recolhidos no nosso país em tempo real. Impostos, não tributos, tá? Então, ó, aqui nós vamos descendo. Quantos dias trabalhados o contribuinte deve trabalhar para pagar a carga de impostos no nosso país? 153, tá? A arrecadação por estado, vamos colocar o Paraná aqui. O Paraná já arrecadou 31 bilhões 997 milhões e aí, randômico, porque é em tempo real, o número que nós temos de impostos no estado do Paraná, tá? Por habitante, por empresa, por MEI, o que a arrecadação no Paraná representa, certo? Aqui por capitais, aqui por município, vamos colocar o meu município aqui, Santa Helena, Paraná, Santa Helena, já arrecadou 41 milhões 347 e assim vai mil, tá? De 1 de 1 de 2000 a 7 de 4 de 2020, de 1 de 1 de 2020 a 7 de 4 de 2020.
tá? Aí aqui nós vamos ver a arrecadação de tributos, tá? Até aqui, então, era a arrecadação de impostos, perfeito? Aqui nós percebemos que o imposto que nós temos de maior arrecadação é o ICMS, tá? Aí nós temos de renda e propriedade o imposto de renda, certo? Disparado. Outros, aí nós temos taxa, CID, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. E de comércio exterior, o imposto de exportação e imposto de importação, tá? Temos aqui, então, essa perspectiva para nós desse recolhimento, de como funciona esses impostos, tá? E é mais uma questão para que vocês vejam em casa, é mais uma curiosidade legal aí, é depressivo, mas é legal vermos o que representa o tributário financeiramente falando na arrecadação dos impostos em todo o contexto do nosso país, tá? Aí, pessoal, vejam lá, dentro da nossa classificação, continuamos então com a classificação de impostos pessoais e impostos reais. Os impostos pessoais são impostos que levam em consideração você enquanto ser humano, eu enquanto ser humano. A pessoa, o que ela é, o que ela deve, o que ela arrecadou, o que ela possui, o que ela tem. Então, nós temos aí um imposto que leva em conta a pessoa humana, efetivamente falando, que nada mais claro aqui que o rei dos impostos, o imposto de renda, tá? Representado pelo nosso leão aqui, que é o imposto pessoal, único imposto pessoal que temos. E aí todos os outros são impostos reais. O que são impostos reais? Impostos reais são aqueles impostos que vão levar em conta a propriedade, o que você tem, o que você possui, as suas condições reais. Não você enquanto pessoa, não as suas condições pessoais enquanto pagador desse tributo, desse imposto. Eu tenho, então, a análise patrimonial de você. Por exemplo, eu ganhei no sorteio da LAR essa Ferrari. O que eu faço? Eu não tenho condições de pagar o IPVA dessa Ferrari. Eu pego lá o estagiário do fórum, estagiário ganhou no sorteio da LAR essa Ferrari. O que ele faz? Não faz. O fisco não quer saber se ele é estagiário, se ele não tem renda, se a pessoa está desempregada, se a renda dela não comporta o pagamento do IPVA dessa Ferrari, porque ela ganhou no concurso, no sorteio. O fisco vai dizer assim, meu bem, o que eu estou enxergando? A Ferrari. Não consegue pagar o IPVA? Vende, bate uma foto, posta no Facebook e vende. Eu não quero saber quem é você enquanto pessoa, o que você é, a sua capacidade contributiva. Por quê? Porque para os impostos reais, eu presumo que a sua capacidade contributiva se representa no que você tem. Então, se eu tenho uma casa de 500 mil, a minha capacidade contributiva é de uma casa de 500 mil. Eu vou pagar IPTU com base numa casa de 500 mil. Se eu tenho um carro de 60 mil, a minha capacidade contributiva é 60 mil. Se eu tenho uma Ferrari de 800 mil reais, a minha capacidade contributiva é uma Ferrari de 800 mil reais. Então, o fisco não leva em conta quem você é, ele leva em conta o que você tem. Então, aí nos diferencia os impostos pessoais, que levam em conta como você é, quem é você enquanto pessoa, que temos só o imposto de renda, e todos os outros, o ICMS, o IPTU, o IPVA, o ITR, o IPI, que levam em conta o que você possui enquanto proprietário, enquanto dono, o que a sua capacidade contributiva adquiriu. E é isso que eu vou tributar, tá? Aí temos os impostos fiscais e os extrafiscais. Nos impostos fiscais, isso nós já vimos também no decorrer da aula, nós queremos arrecadar. Então, nós queremos levar dinheiro aos cofres públicos. Essa é a minha ideia. A minha ideia, então, é o quê? Vamos pegar aqui a minha hiena. Levar dinheiro aos cofres públicos. Simples. Ele é meramente arrecadatório. Ele não quer mais nada. Ele quer arrecadar, ele quer dinheiro. E imposto de renda, o ITBI, o ITCMD, o ISS, certo? O IPVA. Eu quero levar dinheiro aos cofres públicos. Essa é a minha ideia. Quando falamos de um imposto extrafiscal, percebam que ele é extra, ele é mais que fiscal. Então, além de arrecadar, não é que eu não vou arrecadar, além de arrecadar, eu quero regular, eu quero manter o equilíbrio econômico e financeiro
por meio desses impostos, tá? Então, na extrafiscalidade, eu quero mais que simplesmente arrecadar, eu quero regular, e serão impostos regulatórios, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF. Percebam que esses impostos também são aqueles mitigáveis, que podem ser majorados ou minorados por ato do Poder Executivo, por decreto. Eles não respeitam, tirando aqui o IPI, o I, o IE e o IOF, o princípio da anterioridade. E o IPI só respeita a 90º, porque é uma exceção à anual. Percebam, então, que eu sempre vou girar dentro dos mesmos impostos, que são os regulatórios, que são os extrafiscais, que são os mitigáveis, que são aqueles que eu vou poder aumentar e diminuir conforme a minha necessidade econômica e não necessariamente conforme a minha necessidade arrecadatória, ok? Aqui só para mim fechar a linha do fiscal e do extrafiscal, aqui, por exemplo, se eu quero que a minha importação, que entre uma mercadoria no país, eu vou diminuir o imposto de importação. Se eu quero que ela não entre, eu vou aumentar. Se eu quero que um produto saia, eu abaixo. Se eu quero que ele não saia, eu aumento. Ok? Aí nós temos, por exemplo, o IPI da linha branca, que foi reduzido a 0, do carro novo, que foi reduzido a 0. Temos N políticas tributárias, políticas públicas tributárias que mexem nesses impostos, ok? Aí entramos, pessoal, nos impostos progressivos. Lá na nossa primeira aula de tributário, nós vimos as alíquotas progressivas. Então, nas alíquotas progressivas, eu tenho alíquotas variadas para bases de cálculo variadas. Então, tudo varia a alíquota e varia a base de cálculo. Brincadeira. Então, eu tenho tudo variável. Eu tenho alíquotas variáveis e bases de cálculo variáveis, tá? Nesses impostos progressivos, eu terei uma progressividade fiscal eminentemente arrecadatória e uma progressividade extrafiscal, regulatória, tá? Na minha extrafiscalidade, que ela é uma extrafiscalidade fiscal, eu quero só regular o grau de riqueza. Então, eu vou adiantar uma aqui para explicar. Por exemplo, aqui é a minha tabela do imposto de renda, o imposto progressivo fiscal. A minha alíquota variada, para minha base de cálculo variada, ela é eminentemente fiscal, arrecadatória. Então, eu coloco uma base de cálculo até R$ 1.903,98, eu não pago imposto de renda. De 1.903,99 até 2.826,65, a minha alíquota é 7,5. Depois, alíquota 15. Depois, alíquota 22,5. Depois, alíquota 27,5%. Então, percebam que eu tenho alíquotas diferenciadas para bases de cálculo diferenciadas. Alíquotas variáveis para bases de cálculo variáveis. Simplesmente com o cunho arrecadatório fiscal. Mas eu tenho também a extrafiscalidade para a regulação, certo? Então, eu tenho impostos progressivos extrafiscais e impostos progressivos fiscais, como nós falamos do imposto de renda. Aqui, então, como um imposto progressivo extrafiscal, eu tenho o ITR. Quanto mais eu exploro a minha propriedade rural, menos eu pago, é menor a minha alíquota do ITR. Quanto menos eu exploro a minha propriedade rural, maior é a minha alíquota do ITR. Vejam que eu tenho uma progressividade, alíquotas diferentes para bases de cálculo diferentes, mas em virtude de uma extrafiscalidade. Eu quero que seja dada a justa destinação da propriedade rural, que é produzir. Então, se você produz, eu te dou uma alíquota pequena. Se você não produz, eu te dou uma alíquota alta. Aplico também a progressividade ao IPTU, ressalvando que, neste caso, ela deve ser aplicada, ela não é nata. IPTU, apliquei a progressividade do IPTU no município de Medianeira, de Marechal, de Santa Helena. O que eu tenho? Eu tenho a aplicação de alíquotas variadas para bases de cálculo variadas. Eu pego aquele terreno no centro da cidade que tem a plantação de mandioca. Qual é a justa destinação do imóvel urbano
urbanizar. Então, esse imóvel sofrerá a progressividade do IPTU. E eu terei alíquotas maiores e progressivas para esse imóvel que não tem a justa destinação do imóvel urbano, ok? Então, o meu imposto progressivo são aqueles impostos que têm alíquotas variadas para bases de cálculo variadas. Eu tenho os impostos, então, progressivos fiscais, exemplo, imposto de renda, meramente arrecadatório, e eu tenho os progressivos extrafiscal ou extrafiscais, como é o caso do ITR, que eu vou regular, eu forço você a produzir mais para que você pague menos, ok? Entramos daí nos nossos impostos proporcionais, tá? No imposto proporcional é o mais justo dos impostos, porque ele é proporcional com a sua capacidade contributiva. Nós chamamos ele de neutro. Por quê? Porque eu tenho uma alíquota fixa para uma base de cálculo variada, certo? Então, eu tenho o IPVA, uma alíquota de 3,5% para carros de vários valores, certo? Regra geral. Eu tenho lá 3,5% para um carro de 60 mil, 3,5% para um carro de 80 mil, 3,5% para um carro de 800 mil. Uma alíquota fixa para uma base de cálculo variada. Eu tenho isso também para o IPI, para o ITBI, para o ICMS, uma alíquota fixa para a base de cálculo variada, ok? E temos daí, então, os impostos seletivos. Os impostos seletivos têm alíquotas seletivas. O que são alíquotas seletivas? Alíquotas seletivas são aquelas alíquotas escolhidas pelo legislador de acordo com a essencialidade do produto. Produtos mais essenciais, alíquotas menores ou zero. Produtos menos essenciais, alíquotas altíssimas. E eu vou trabalhando essa seletividade nos impostos seletivos com alíquotas seletivas. Então, a minha capacidade contributiva, ela vai ser aferível de acordo com a seletividade, de acordo com a seleção da alíquota, dos produtos que eu quero que você use, dos produtos que eu não quero que você use, dos produtos que eu quero que você use mais, dos produtos que eu quero que você use menos. Vamos exemplificar isso, prof. Olha só, aqui eu coloco o cigarro, a alíquota do cigarro na TIP, 300% de IPI, tá? Vamos trabalhar com IPI, um imposto seletivo. Bebida, a vodka, 30% de alíquota do IPI. Vinagre, 0%. Produtos para maquiagem, batom, super essencial, mas olha aqui, pessoal, 22% de imposto de IPI, tá? Consoles de videogame, 50%. Também acho essencial, a gente adora um videogame. 50%, tá? Então, percebam que a alíquota dos impostos seletivos, ela é variada, de acordo com cada produto. Prof, quem discute isso? Poder Legislativo, o próprio fisco, na verdade, é uma lei, tá? Que é proposta, é discutida, é promulgada, sancionada, enfim, tem todos os trâmites legais, mas ela é, aqui nós temos a tabela TIP, que tipifica, mas não é isso, a TIP, né? É a tabela de imposto sobre produtos industrializados, todo o rol de todas as alíquotas dos produtos industrializados. Ela é imensa, porque todo e qualquer produto, ele está na TIP. E cada um desses tem uma alíquota específica dentro do seu gênero, tá? Mas ele é super subdividido. E aí nós temos os impostos seletivos, a exemplo, o IPI, certo? Vejam lá, pessoal, que aqui nós fechamos, então, a nossa aula de impostos, tá? Vamos fazer um resumo da nossa obra. Os impostos são, então, para nós, uma espécie tributária com ausência de vinculação de uma prestação de um serviço público e ausência de vinculação da sua receita ou afetação de receita, tá? O que eu preciso fazer para pagar o imposto? O fato gerador. Fiz o fato gerador do imposto, fechou, tá? Eu sou obrigada a pagar esse imposto. Esse meu imposto, ele tem competência descrita no artigo 153, no 154, no 156 da Constituição, que vão outorgando competência para os entes tributantes instituírem por meio da lei, que é a nossa hipótese de incidência. Aí vem o contribuinte, faz o fato gerador e nasce para ele a obrigação
de pagar esses impostos. Vimos que nós temos uma classificação: impostos diretos e indiretos, pessoais e reais, proporcionais, progressivos, seletivos, certo? Fiscais e extrafiscais, que compõem a nomenclatura, então, dos impostos, ok? Então, por hoje era isso. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a prof, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, lembrando agora que é flaviapaz@udc.edu.br, certo? Eu vou sempre estar lembrando para vocês agora que o e-mail mudou. Um beijo grande, cuidem-se, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.